Palavra do Senhor, Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Palavra do Senhor, demos graças a Deus, louvado seja o teu nome. Porque santo tu és. E exatamente porque és santo, 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 que nos constrangemos em estar em tua presença. Porque não há nada em nós, Senhor, que torne a cada um de nós, que nos torne dignos de estarmos em tua presença. O Senhor conhece o nosso coração, nossos pensamentos. O Senhor sabe quantas coisas maldosas operam dentro de nós. E a despeito disso, tu nos recebes em tua presença, por causa do teu Filho amado que por nós morreu. Então te pedimos, ó Deus, que a palavra do teu Filho seja o nosso alimento, seja de fato o poder de Deus para a transformação do nosso coração e da nossa vida, para que a cada dia, crescendo a imagem do teu Filho, a nossa vida se torne um pouco mais agradável aos teus olhos. Que a palavra agora lida chegue ao nosso coração, não seja apenas informação para nós, mas seja estímulo de uma vida santa aos teus olhos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.
Temos examinado o nosso desafio espiritual esse ano. Crescermos, nos desenvolvermos à imagem de Jesus. Pressupomos que você que esteja aqui já tenha tido um encontro com Cristo. Pressupomos que você já tenha tido a experiência de nascer de novo. Porque do contrário, essa pregação não vai passar para você de um discurso religioso, talvez muito fundamentalista, muito radical. Porque o que nós temos visto é que quando o apóstolo Paulo começa a examinar essa questão na vida dos crentes, ele primeiro quer examinar se de fato nós já conhecemos a verdade. E ele então começa a lembrar o que era a nossa vida antes de Jesus. Aquilo que são as coisas velhas que ficaram para trás. Paulo começou o versículo 17 dizendo: olha, eu digo a vocês para que não andem mais como os gentios vivem. Vocês já foram assim. Então nós temos olhado para a nossa conversão. Temos examinado se de fato um dia nós conhecemos a Jesus, se de fato o nosso coração um dia foi transformado. Porque se ele não foi transformado, tudo que nós praticamos não passa de uma religiosidade vazia. Eu vou dizer para você, talvez religiosos mortos espiritualmente sejam piores do que ímpios. Porque religiosos mortos espiritualmente são insensíveis aos outros, às dores dos outros. Nós temos vários exemplos disso na história da igreja, dessa religiosidade em nome de Cristo que matou tanta gente, que já fez tantas atrocidades, continua hoje oprimindo pessoas. Nós continuamos vendo isso. Então é bom examinarmos. E temos examinado. Paulo disse que a primeira coisa que nós temos que observar são os nossos próprios pensamentos. Os ímpios andam segundo a vaidade dos seus pensamentos. Examinamos depois a segunda observação de Paulo: os ímpios andam obscurecidos de entendimento. E então olhamos domingo passado a terceira característica que Paulo coloca de uma vida sem Cristo. É uma vida alheia à vida de Deus. Uma vida alienada da vida de Deus. É o viver o dia a dia, as coisas do dia a dia, como se Deus não estivesse presente. Essa semana, enquanto eu fazia uma releitura de alguns textos para o curso de depressão, eu fui chamado a atenção da leitura de Edward Welch, no livro dele sobre depressão, quando ele dizia que a vida, quer você queira ou não, ela é vivida corandel. Essa era uma expressão latina que os reformadores usavam para lembrar os homens que a vida é corandel, ou seja, ela está presente visivelmente aos olhos de Deus, ela é vivida diante da face de Deus. Absolutamente nada na sua vida pode ser vivida fora do alcance da imagem de Deus, da visão de Deus, da face de Deus. Nada. Só que os ímpios acham que podem. Então eles vivem alheios à vida de Deus, como se Deus não existisse. Por isso eles fazem o que fazem. A palavra de Deus diz que se nós fôssemos mencionar o que eles fazem nas escuras, seria muito feio. Ia ser cabeludo o negócio. Porque eles vivem a vida alheios a Deus. Enquanto meditávamos isso no domingo passado, nós observamos a primeira questão que envolve essa alienação de Deus. Eles são
ignorantes. Paulo diz que esses homens vivem alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Versículo 18. Nós dissemos, ignorância não tem nada a ver com ser bruto. Tem a ver com desconhecer Deus mesmo. De viver a vida sem conhecimento de Deus. E quando nós não temos o conhecimento do Deus que se revela para nós, então a gente cria falsos deuses para viver da maneira que a gente quiser a vida. Um Deus que justifique os nossos pecados. Um Deus que vai passar a mão na cabeça e dizer, tudo bem, não tem problema, pode vir na igreja, confessa o pecado e está resolvido. E você continua mantendo o pecado. A gente esquece que verdadeiro arrependimento, biblicamente, significa abandono do pecado. Quem se achega diante de Deus para confessar pecado, se achega disposto a abandonar. E se não abandona, não é arrependimento. E porque invoca o Senhor num rito profano de arrependimento, traz sobre si a ira do Senhor. Agora Paulo coloca uma segunda questão. Nós vimos isso domingo passado. Eu disse naquele final do sermão que nós íamos ter que olhar o segundo problema, que é um pouquinho mais grave. Versículo 18, Paulo diz que os ímpios vivem alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. O texto grego, Paulo não diz pela dureza, ele é um complemento, é um segundo elemento. A tradução correta seria: eles vivem alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem e por causa da dureza dos corações. Agora ficou complicado. À medida que você vai se tornando ignorante de Deus, de quem é o Deus da Escritura, quem é o Deus que se revela na Bíblia, o seu coração começa a endurecer. Porque só o conhecimento de Deus, do verdadeiro Deus, pode comunicar vida às pessoas. E então, quando eu começo a ignorar esse Deus, a outra consequência imediata é o meu coração embrutecer-se. E aqui Paulo usa uma palavra grega que até os exegetas dizem, gente, é muito pesado o que Paulo diz. Estudando essa passagem, analisando essa passagem, a palavra porossis, em grego que ele utiliza aqui, tem o sentido de petrificação. Não tem mais vida nenhuma. Vai perdendo a característica do coração, que é carne, que dói, que sente, e começa a virar pedra. E você sabe que o seu coração está se tornando pedra diante de Deus quando o seu pecado é confrontado e você simplesmente rejeita. Você não pode aceitar a confrontação do seu pecado. É como algumas pessoas que assistem ao DVD Ídolos do Coração. Elas começam a assistir, começam a ver os seus pecados, e elas dizem, quem esse pastor pensa que é para falar dos meus pecados assim? O coração está petrificando. Porque a pessoa não quer ter consciência do seu pecado, e ela não quer ter consciência da necessidade
necessidade de arrependimento. Ela começa a embrutecer, ela começa a rejeitar a voz do Senhor. A palavra de Deus começa a ser loucura para essa pessoa. Aí a gente começa a confundir isso com legalismo. Porque não tem o que dizer, muito legalista esse cara. Nós não estamos falando de legalismo, nós estamos falando de coração pecaminoso que não quer mais ouvir a voz do Senhor, não quer mais ouvir o chamado de Deus para se arrepender, não quer mais ouvir a voz do Senhor para a conversão. Não, isso não é legalismo. O que acontece é o seu coração embrutecido para a voz do Senhor. Porque o pecado se tornou muito agradável ao coração. Você esquece até os crentes que têm seus pecados de estimação. Eles podem abrir mão de qualquer coisa, menos do pecadinho de estimação. Eles dão banho no pecadinho. Eles dormem com o pecadinho. Eles vivem e alimentam o seu pecadinho. Nesse não. Então quando vem a voz de Deus que confronta, o coração está embrutecido e diz, não, isso não. A pergunta é esse o comportamento de convertidos? Entenda, convertidos terão luta com o pecado e terão luta com a voz de Deus. A voz de Deus não vai ser agradável também para um convertido sempre. A diferença é que, a despeito de não ser agradável, eu sabendo que é verdade, eu estou disposto a fazer o que Deus quer, mesmo que meu coração não queira. Eu disse a vocês, eu vivi essa luta agora nas minhas férias com o livro do Jerry Bridges. Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere, é o nome do livro. Enquanto eu ia lendo, ele ia provocando o meu coração, ele ia provocando questões de pecado dentro de mim, me mostrando algumas coisas que eu não queria enxergar. E eu lia o livro dizendo, não, esse cara está exagerando. Eu jogava no sofá da sala da minha sogra e não vou mais ler esse livro não. Aí eu parava, pensava e dizia, ele está certo. Eu remoía e voltava, pegava o livro, começava a leitura, respirava fundo e dizia, ok, Senhor, eu sei que isso aqui é verdade, está doendo, mas eu sei que é verdade, vamos lá. Aí batia outra crise, eu ficava revoltado, jogava o livro e dizia, não. Você entende qual é a diferença? Mesmo quando a voz do Senhor é dura para um salvo, ele quer voltar à voz do Senhor. Porque o coração dele não está petrificado, o coração consegue sentir, o coração consegue reagir. Coração petrificado, nem perde tempo com isso. Nem perde tempo. Tudo é careta, tudo é chato, tudo é quadrado. Vir numa igreja onde o culto é reverente. Isso é muito chato, pastor. Essa igreja devia ser um pouquinho mais animadinha, bater umas palmazinhas, dar uma sacolejada. Não, vamos examinar a Escritura. Não é você que diz como tem que ser o culto. Porque o culto não é para você. Nós não fazemos culto para você. Eu não estou preocupado em fazer uma liturgia para que você venha nessa igreja e diga, oh, como é boa essa igreja, como a liturgia é agradável. Não, eu não estou interessado nisso. Nós entramos aqui para adorar a Deus, é para Ele. Tudo se volta para Ele. Mas o coração embrutecido diz, não, é muito chata essa igreja.
A gente nem pode pular com os 2 pés na parede. Isso é um amigo que eu tinha em Macapá. A minha igreja, na época, passou por uma renovação. Eu estava achando muito estranho, era o povo batendo palma, me dando mais sacolejada. Eu disse, rapaz, eu também estranho a minha igreja. O pessoal estava batendo palma e dizendo, não, rapaz, a minha é melhor ainda. A gente faz tudo isso com os 2 pés na parede, dá uma rodopiada no ar. Eu disse, Senhor, é o globo da morte, não é uma igreja. Você entende o problema? Nós não estamos dispostos a viver para nós mesmos quando o coração está sensível a Deus. Agora, quando o coração está petrificado, que ele endureceu, que ele virou pedra, não adianta. Porque você está disposto a viver por você mesmo, você está disposto a viver segundo o seu coração, segundo o seu interesse. O que adianta? Agora, o que é triste? Paulo está dizendo que isso aqui é a característica de quem? Dos gentios. E tem um bando de crente que está se enquadrando aqui. Um monte de crente que quer viver segundo a dureza do seu coração. Ele sabe, porque ele ouve a pregação. Ele sabe porque ele lê a palavra de Deus. Ele sabe porque ele se relaciona com irmãos que dizem talvez para ele a mesma coisa que a pregação e a palavra diz. Ou dizem. Mas ele sempre quer ouvir a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª opinião. Isso aparece direto na minha vida como conselheiro. Gente que chega, pastor, eu estou com um problema assim, eu já ouvi fulano, ciclano, beltrano, sei quem. Queria ouvir sua opinião. Eu geralmente olho para essa pessoa e digo, por que você quer perder tempo ouvindo a minha opinião? Você já ouviu de tanta gente, provavelmente você já sabe o que é que Deus quer da sua vida. Você só não encontrou talvez alguém que fundamentasse o pecado que você quer viver. Aí você está procurando alguém para justificar, porque a voz do Senhor já está clara, mas o seu coração está duro. Você sabe o que tem que fazer, mas o coração está bruto. Então a gente sai procurando alguma coisa que seja conveniente para essa falsa fé que a gente carrega. Os filhos de Deus não. A palavra do Senhor às vezes é dura, toca o coração e dói, porque não é pedra. É coração de carne agora, dói. A diferença é que mesmo com lágrimas, mesmo com dores, ele quer obedecer ao seu Senhor. Tem um monte de crente com o coração endurecido. E Paulo coloca uma consequência disso que é bem interessante. Observe, versículo 18 ainda ele diz que essas pessoas estão alheias à vida de Deus por causa da dureza do coração, os quais tendo se tornado insensíveis. Como é que você percebe a dureza do coração de alguém em relação a Deus? Insensibilidade. Eu sou incapaz de perceber a vontade de Deus, porque eu só consigo perceber a mim mesmo. Eu só consigo perceber o meu coração. Eu só consigo perceber os meus interesses. Eu não tenho sensibilidade à voz do Senhor. Eu me encho de justiça própria, de direito próprio.
mas eu não quero ouvir a voz do Senhor. Isso não é fácil, irmãos. Eu vou dizer para vocês, é bem difícil. Deixa eu contar uma experiência bem dura que eu tive que lidar com isso. Talvez eu ainda não tenha nem resolvido direito isso no meu coração até hoje. Eu acho que eu começo a compreender, estou disposto a obedecer a Deus, mas talvez no meu coração ainda... Toda vez que eu vou contar essa história, eu percebo que meu coração não está curado. Ele ainda está lá lutando na sua insensibilidade. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, nós tivemos o nosso cursilho. E foi uma bênção. Como os cursilhos são, uma bênção. Na segunda-feira de manhã, muita gente tinha que viajar, gente que veio de Araraquara e tal. E nós não tínhamos carro suficiente para levar esse pessoal. Então eu montei uma escalazinha e levantei às 4 horas da manhã para começar a levar a gente. Tinha que pegar avião 6 horas da manhã, tinha que estar 5 no aeroporto. Aí fui, levei, deixei lá na Azul, depois fui para o terminal central. Era muito cedo, vi uma vaga daquelas que não pode estacionar. Então não é vaga? Eu pensei, bom, é rápido, eu vou deixar esse pessoal ali, já estou voltando. Estacionei ali, voltei e tinha uma multa. Mas você sabe, depois de um cursilho, que você estava voando, você disse, Senhor, obrigado, estou nem aí com a multa. E realmente não estava nem aí, meu coração estava tão feliz pelo que eu vi Deus fazer naquele cursilho, que eu não estava nem aí para a multa. Aí fui buscar o pessoal, levei. Aí quando foram às 9 horas, eu tinha que buscar o nosso bispo com a esposa e mais um rapaz de Araraquara. Peguei o rapaz, aí fui pro hotel buscar o bispo, estou ali na L2 Sul, e conversa vai, conversa vem, muito animado. Chegou no final da L2, você tem que virar para a direita, e tem um semáforo. Eu não vi o semáforo. Eu simplesmente cheguei, olhei para a esquerda, não via ninguém, no que eu fiz assim o carro. Mais uma multa, aleluia, não tem problema. 2 numa manhã só. Postei o carro, o policial veio e pediu os documentos. Quando eu entrego, ele olha para minha cara e esses documentos não estão pagos. Estão. Não estão. Tá. E ele insistiu comigo que não estava pago. Conclusão, tive que pedir um táxi, ó a vergonha. Como diz um missionário aí, eu tenho que ser humilhado. Peguei um táxi para Dom Paulo e Dona Márcia e o rapaz irem para o aeroporto, enquanto meu carro era levado para a garagem. Pastor Tiago entrou em contato com um amigo dele, pastor Valbert, que trabalha, meu carro é placa de Goiás. E Valbert olhou e disse, documento está pago. Rapaz, você não sabe a fúria, você não tem ideia da fúria que tomou conta do meu coração. Eu cheguei a conversar com o Charles, nós vamos processar esse policial. Tá lembrado? Para minha infelicidade, eu tinha que viajar no dia seguinte. Meu carro ficou 15 dias no depósito. Na hora de tirar, estava lá todas as diárias. E isso só aumentava a minha fúria. Esse policial vai ver. Você percebe o coração embrutecido? Em momento algum eu cheguei para Deus e disse, Senhor, foram 2 multas, um carro apreendido justamente. O que o Senhor quer me ensinar nesse dia? Não. Eu tenho que exercer a justiça própria. Aí nas saídas e vindas lá em Valparaíso, para um rapaz poder ir lá, vir aqui em Brasília trazer. O pai de Esté e de Érica foi comigo, Edmilson. Me ajudou nesse momento.
A gente ia conversando. Eu dizia, rapaz, quando eu tirar esse carro, eu vou entregar para o Charles. E eu vou meter um processo nesse cara. Deixa eu só voltar. Uns dias antes, Josi olhou para minha cara, vendo eu falando disso, falei assim, você tem certeza que você vai fazer isso meramente por uma questão de justiça? Não uma questão de vingança. Eu disse, miserável essa mulher, mas como é que ela tem coragem de falar do meu pecado na minha cara? Assim? Não, é justiça. Mas eu sabia que não era. Mas aquilo estava me perturbando. Aí eu estou lá com o Edmilson no carro, falando, rapaz, eu vou processar e tal. O Edmilson olha para mim e diz, só tira uma dúvida minha. O senhor tem certeza que o senhor vai fazer isso por justiça? Não é vingança, não, a maneira como o senhor está conduzindo? É justiça. Com sangue nos olhos. O fato é que a Bíblia diz que quando o Senhor começa a falar por meio de conselheiros, existe sabedoria de Deus. E quando eu lembrei da minha esposa me dizendo isso, Edmilson me dizendo isso, ele não tinha nada a ver com a história, estava ali só para me ajudar. Eu disse, Senhor, eu acho que eu não estou fazendo isso por justiça. Você entende o coração endurecido? Eu acho. O que você acha? Você tem certeza? Você sabe honestamente que você não está fazendo por causa de justiça ou qualquer outra coisa. Você está pecando e está inventando desculpa porque você se tornou insensível à voz de Deus no processo. Você sabe o que eu tive que fazer? Olhar para o Charles e dizer só, não processar nada. Não é por justiça. É por vingança. E se for por vingança, o Senhor não está presente na minha vida. Mas você entende como o coração é quando ele está endurecido? A única coisa que eu sou grato a Deus é porque eu vejo que no meu coração endurecido, Cristo está presente, restaurando sensibilidade à voz de Deus em mim. É nesse sentido que o salmista diz que o Filho de Deus, ele toma prejuízo de si mesmo. Ele prefere o prejuízo do que ofender Deus na justiça de Deus. Eu vejo de crente insensível à voz do Senhor. A gente fala, ele ouve e continua fazendo tudo errado. Aí como ele já sabe o que você vai falar, ele procura outro. Deus fala, ele procura outro. Porque ele está insensível à voz do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você de novo. Esse é o comportamento normal de um ímpio. De um homem sem Deus. Mas este não pode ser o comportamento normal daqueles que ouviram de Cristo, aprenderam de Cristo, se alimentaram de Cristo. É essa insensibilidade que você vê em várias coisas da vida, não é apenas num caso de injustiça como esse que eu passei. Foi injusto o que o policial fez. Mas a minha reação era pecaminosa. E
Então eu tenho que escolher entre me humilhar, aceitar a humilhação que o Senhor me dá, para tratar disso em mim, ou fazer valer a minha justiça e me tornar uma pessoa embrutecida. Casamento, amigo, que a gente sofre dos dois lados injustiças. Casamento, homens e mulheres se agridem verbalmente, com atitudes, com um monte de coisa injustas. Mas eu estou decidido a viver segundo a minha justiça, segundo a palavra de Deus. Porque se eu quero viver segundo a palavra de Deus, então eu vou ter que aprender o caminho do perdão, vou ter que aprender o caminho da misericórdia, vou ter que aprender a fritar sapo com cebola na frigideira, para dar um pouco de sabor no sapo. Porque existe uma coisa para Deus que é importante, a aliança do matrimônio. Isso é mais importante do que as minhas justiças pessoais. Meu trabalho, a minha escola. Eu quero viver cada uma dessas áreas da minha vida ouvindo quem? A Deus ou o meu coração? O meu coração que é insensível ao outro? O meu coração que é insensível a Deus, porque é uma consequência. Se você é insensível a Deus, você é insensível ao seu semelhante. Se o coração está embrutecido em relação a Deus, você também está embrutecido ao teu semelhante. Paulo diz, irmãos, os gentios são assim, ó. É tudo insensível. Para eles é tudo jóia quando está tudo jóia. Lembra quando Jesus diz, olha, vocês ouviram o que foi dito, você vai amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo que você tem que amar o teu inimigo, orar pelo que te persegue. Porque, do contrário, que diferença há entre você e o ímpio? Jesus diz, ora, o ímpio, ele cumprimenta quem o cumprimenta. Ele dá bom dia para quem dá bom dia. E ele se faz amigo de quem ele acha que deve se fazer amigo. Jogo de interesses. O Senhor olha e diz, ele é teu inimigo? Ame-o. Ele te persegue? Ore por ele. Vocês sabem que há algum tempo eu tenho exercitado isso constantemente na minha vida, por causa da minha vizinha. A igreja saiu de lá e de vez em quando ela tem uns ataques dela ainda. Ela ouve voz, gente correndo na casa, e ela vai lá pro quintal que é perto do meu quarto e começa a xingar cada palavrão. E a vontade que eu tenho é de pegar a polícia. Da parte dela, meter um processo. Você entende com o meu coração? Eu estou lhe falando do meu coração. O que eu estou lhe dizendo é verdade. Eu tenho vontade de processar minha vizinha. Qual é a instrução do Senhor? Ore por ela. E aí, quando ela começa com as loucuras, põe a mão no celular, eu começo aquela luta entre ter o coração embrutecido e obedecer ao Senhor. Eu deixo o celular, eu digo para o Senhor, ok, eu vou orar por ela, mas vai ser uma oração imprecatória. Para quem não sabe, a oração imprecatória é aquela que você pede para o Senhor mandar raios do céu, fulminar a pessoa.
Ele disse que era para eu orar, ele não disse qual tipo de oração. Então até dá vontade de pedir fazer uma oração imprecatória. Mas é óbvio que Jesus estava dizendo que tinha que ser amor ao inimigo. Então eu tenho que pedir misericórdia do Senhor sobre ele. É só porque eu estou sensível à voz do Senhor, eu consigo ser sensível ao outro e não impor ao outro, não imputar ao outro o mal que eu gostaria que ele tivesse. Agora dá para você entender como está a nóia na igreja evangélica? Se alguém te faz mal, eu vou levar o nome dele para a corrente de oração. Eu lembro quando o Ratinho tirou sarro daquela história do lencinho da Mundial do Poder de Deus, que você passava lá e resolvia tudo. Eu teve um cara aqui em Goiânia que passou na porta do banco e sumiu 18 mil, não devia mais nada. Eu disse, caramba, Deus agora é caloteiro. Porque o cara fez uma dívida e simplesmente sumiu a dívida. Você entende? É doido isso. Eu entendo que há juros abusivos, mas existe uma dívida. O justo é tirar os juros abusivos, pagar a dívida. Agora Deus faz sumir tudo. O Ratinho tirou sarro disso. Aí no outro dia foi lá o santo apóstolo, o Aldemiro Santiago. Ó, Ratinho, fiquei muito triste com você, viu? Eu pensei, podia pedir a Deus para mandar uma maldição na sua vida. Que você mexeu com o homem de Deus. Aí eu sou seu amigo, não vou pedir isso para Deus não. Você entendeu o que está por trás disso? Eu sou teu amigo, eu não vou pedir para Deus te arrebentar. Mas se tu não fosse meu amigo, se você fosse meu inimigo, você ia ver. Vou fazer uma oração aqui que aí fogo do céu arrebentar com o teu programa, te levar à falência, desgraçado. Certinho com a voz de Deus. Ame o seu inimigo. Ore pelo que te persegue. Certinho. E aí tem um bando de crente que ouve um homem desse e acha que agora está certo. E ele não entende que isso não é comportamento de gente convertida, é comportamento de ímpio. É o ímpio que amarra o nome do outro na boca do sapo que pede o mal. Faz despacho encruzilhada para pedir o mal. E agora tem crente se reunindo para pedir o mal dos outros. Tem até um movimento em São Paulo de empresários que ora pedindo a Deus para quebrar o ímpio. Porque a riqueza do ímpio tem que ser dos filhos de Deus. Mas está tudo certo. Você está entendendo essa conversão louca que está acontecendo nesse país? É por isso que esse país não vai mudar nunca. É por isso que a desgraça desse país é a igreja evangélica. Entenda o que eu estou falando? A desgraça desse país é a igreja evangélica, da qual nós somos parte. Porque essa igreja que se diz evangélica não tem mais nada de evangelho do Senhor. Ela não é mais sensível àquilo que Deus quer dela. Ela quer manipular Deus para fazer o que seus corações endurecidos, embrutecidos querem, porque se tornaram insensíveis às pessoas. Se tornaram insensíveis a Deus, se tornaram insensíveis às pessoas. Sinceramente, quando as pessoas me perguntam hoje, aí pastor, você é de qual igreja? Eu sou da igreja episcopal. Aí o senhor é pentecostal? O que o senhor é? Sou protestante. Sinceramente, eu não consigo mais dizer que eu sou evangélico. Isso me envergonha. E realmente a minha história não é evangelical. A minha história é protestante.
Nós fazemos parte de uma igreja alinhada e aliançada com o pensamento protestante. O duro que eu falo protestante, agora, o senhor protesta contra o quê? O senhor é do contra por quê? E aí Deus me dá a oportunidade de mostrar que realmente o Deus que eu acredito não tem nada a ver com essa falsa igreja que abre a boca semanalmente em nome de Deus para ensinar um falso evangelho onde pessoas não são transformadas, não espelham Cristo Jesus. Eu gostaria apenas que você agora pensasse como é o seu coração. Coração embrutecido que rejeita a voz de Deus. Se o seu coração é embrutecido e rejeita a voz do Senhor, a única coisa que eu posso dizer a você é: converta-se, se arrependa. Antes que seja tarde, você esteja diante do Deus Santo e Ele te condene ao inferno. Arrependa-se. Agora, se você diz: pastor, eu sei que eu estou em Cristo, eu luto com a dureza do meu coração. Então o que eu posso dizer a você é: se arrependa. E peça ao Senhor para que o seu coração seja transformado a cada dia num coração de carne. Que a dureza que foi colocada pelo pecado comece a ser transformada, seu coração volte a ser carne. Para que cada dia você seja moldado à imagem de Jesus. Com certeza, se você é filho, você vive essa luta entre obedecer a voz do Senhor e seguir seu coração. Os ímpios não têm essa luta, eles fazem o que eles querem. Eles não têm que ouvir ninguém. Deu na telha, ele faz. Os salvos não. Mas em meio a essas lutas, eles desejam obedecer ao seu Deus. Eles querem ser agradáveis ao seu Deus e não a si mesmos. Eles não querem ser agradáveis ao mundo nem a ninguém. Eles querem ser agradáveis a Deus. Se você compreende essa luta dentro de você, traga o seu coração ao Senhor. Feche seus olhos. Santo Deus, estamos diante de Ti nessa hora. Pedimos a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Se neste lugar há pessoas que estão vivendo apenas para atender aos seus corações, apenas para satisfazerem a si mesmos e aos seus desejos, converte-os a Ti. Se fazem parte do número dos Teus eleitos, chama-os a Ti mesmo em arrependimento e concede salvação. Aqueles que são Teus filhos e têm lutado duramente com a dureza do coração, porque sabem a Tua vontade, mas ainda assim sentem inclinados a viver segundo o próprio coração, perdoa-os. Como tens perdoado a mim nas minhas próprias lutas, perdoa-os. E ajuda-os a trazer toda a vontade, todos os desejos a Ti mesmo, rendidos ao Teu querer.
Concede essa graça, Senhor. Te imploramos, concede essa graça. Em nome de Jesus. Amém.